algo muito importante para a nossa vida cristã, que é com relação à contribuição cristã e com relação à questão da prosperidade na vida do crente. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que a Bíblia nos ensina a respeito da nossa contribuição, dízimos, ofertas, aquilo que nós trazemos para a manutenção da casa do Senhor. Alguns pensam que há questões ligadas apenas à lei de Moisés, ou antes da lei, ou qual é o ensinamento do Novo Testamento com relação a essa questão, o que nós devemos fazer ou o que podemos fazer com a nossa renda, o nosso salário. E uma outra coisa a se observar também é essa questão da prosperidade, porque às vezes nós estamos com medo de ir para um oposto, que todo extremo é perigoso. E às vezes, pelo fato de nós estarmos vendo tanta gente ensinando de forma distorcida sobre a questão da prosperidade cristã, sobre as questões relacionadas à nossa renda, que muitas vezes, para não cairmos no erro de irmos além do que a Bíblia ensina, às vezes pensamos em ficar aquém do que a Bíblia ensina, quando na realidade nós precisamos entender o que é que a Bíblia nos diz, nos ensina com relação a essa questão da nossa renda, da nossa contribuição cristã, da mordomia cristã, ou seja, da nossa responsabilidade quanto às questões relacionadas à contribuição cristã e também quais as promessas de Deus relacionadas a tudo isso. Aqui nós temos ampla orientação bíblica sobre este assunto e precisamos aprender essas questões para termos equilíbrio e para termos segurança também com relação às nossas contribuições. É um assunto que nós precisamos observar a cada dia. E isso é tão importante que nós percebemos que muitas vezes o apóstolo Paulo escreveu nas suas epístolas a respeito dessa questão para dar orientação aos crentes que precisavam entender qual era a orientação de Deus a respeito dessas questões. E aqui na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo está ensinando e trazendo uma série de orientações que são muito importantes para nós também. A primeira coisa que nós precisamos entender, na Bíblia Sagrada, logo no início, no livro do Gênesis, a Bíblia já nos traz alguns conceitos importantes para nós a respeito da contribuição cristã. E nós precisamos sempre lembrar que Deus ele sempre tratou a humanidade de forma didática, ou seja, Deus ele foi nos ensinando coisas a partir de princípios estabelecidos para que nós pudéssemos, tendo alguns valores já estabelecidos, construir algo mais sobre esses valores, porque a revelação de Deus sempre foi gradativa e foi algo para que nós pudéssemos acompanhar e perceber tudo aquilo que Ele tinha para nós. Logo, a Bíblia nos ensina a respeito do dízimo. A primeira vez que nós encontramos a referência a isso, Gênesis, no capítulo 14, é aquele encontro que Abraão teve com Melquisedeque, que era rei de Salém. Abraão vinha da guerra e trouxe os despojos, aquilo que ele conquistou dos seus inimigos, e trazendo esses despojos, a Bíblia diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Gênesis capítulo 14, os versículos 18 a 20, aí nós encontramos Abraão entendendo que Deus era possuidor dos céus e da terra, então reconhecendo que tudo era de Deus, ele entregou a Deus o dízimo. Quando fala-se de dízimo, a palavra dízimo vem de dízima, ou seja, a 10ª parte de alguma coisa.
Logo, quando eu falo de dízimo, eu estou falando de um percentual referente a 10% de algo ou de qualquer coisa que aqui se refere. Quando diz que Abraão deu o dízimo de tudo, quer dizer que de tudo aquilo que Abraão trouxe, ele deu 10% para o sacerdote, entendendo que estava entregando para um homem de Deus. Nós vamos ver também uma referência a isso no capítulo 28, quando encontramos o patriarca Jacó também fazendo a Deus uma promessa, dizendo que se Deus o abençoasse, Deus o guardasse e fizesse ele voltar em paz à casa dos seus pais, visto que ele estava fugindo de seu irmão Esaú, com medo de ser morto e indo para uma terra que ele não conhecia, e ele disse que se Deus o guardasse, se Deus o fizesse voltar, então ele daria o dízimo de tudo. Nós encontramos aí as duas primeiras referências ao dízimo e também nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada a referência a ofertas. Quando eu falo de oferta, eu estou falando de uma contribuição voluntária. Oferta não é um valor estabelecido ou um percentual estabelecido. Oferta é aquilo que voluntariamente se quer dar, e a Bíblia estabelece ou fala-nos sobre vários tipos de oferta que haviam, e nós vamos encontrar aí em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 10, dizendo: depois celebrarás as festas das semanas ao Senhor teu Deus, o que deres será oferta voluntária da tua mão. Também Êxodo 35, 21, nós encontramos dizendo: veio todo homem a quem o Senhor moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o excitou, e trouxeram oferta alçada ao Senhor para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Logo, nós temos aí dízimos e ofertas como sendo um modo de contribuição que Deus estabeleceu para o seu povo. E antes da lei de Moisés, nós já tínhamos a orientação sobre essa questão de um relacionamento de Deus com o homem. Quando o homem entendeu que Deus era dono de tudo e que Deus tinha tudo e que Deus podia tudo, então a reação de Abraão foi entregar a Deus o dízimo. A reação de Jacó foi prometer que daria a Deus também o dízimo. Claro, para nós, igreja, hoje no Novo Testamento, não nos serve como regra o dízimo de Abraão ou o dízimo de Jacó, porque Abraão só consta em toda a sua história que deu o dízimo uma única vez. Esta vez que encontrou-se com Melquisedeque, e não foi do salário, da renda que ele possuía, mas sim de um montante que conquistou dos seus inimigos. Como também de Jacó, nós não vamos ser dizimistas como Jacó, porque Jacó prometeu a Deus que se Deus abençoasse e fizesse ele voltar e em paz ele retornasse, ele daria o dízimo. Ou seja, Jacó prometeu e só deu o dízimo 20 anos depois, quando voltou à casa dos seus pais. O que é que nós aprendemos com Jacó e com Abraão? Nós aprendemos aqui a questão do voluntariado. Não havia lei para estabelecer dízimo. Eles não eram obrigados a dar coisa nenhuma para o Senhor, porque Deus não tinha dado nenhuma ordem específica. É diferente na lei de Moisés, que havia ordenanças sobre isso. Mas Abraão não tinha nenhuma ordem para dar nada, nem Jacó tinha nenhuma ordem para dar coisa nenhuma, mas eles de pronto, voluntariamente, com o espírito voluntário, resolveram dar a Deus o dízimo, entendendo que ele era o possuidor dos céus e da terra. Então perceba que Deus já estava nos ensinando com relação à questão do relacionamento do homem com Deus, dando voluntariamente daquilo que ele estabeleceu no seu coração de dar ao Senhor um dízimo e uma oferta. Na lei de Moisés, nós temos o dízimo instituído e alguns dizem assim, sim, mas na lei de Moisés é porque era imposto, era algo obrigatório, era uma ordenança. Mas também, com o dízimo da lei de Moisés,
Deus foi nos ensinando princípios, porque quando lemos o Antigo Testamento, ele não nos serve como regra de prática para a igreja, mas serve como princípios que foram estabelecidos por Deus para que nós pudéssemos observar, e vamos ver no Novo Testamento a concordância desses princípios. Quais eram os princípios ou quais os objetivos do dízimo na lei de Moisés? O primeiro era o sustento daqueles que viviam do serviço, do templo, e também a manutenção do serviço. Ora, Deus disse que os levitas iriam cuidar apenas das coisas do Senhor. Deus disse que os sacerdotes iam ocupar-se das coisas de Deus. Todos queriam chegar no tabernáculo e encontrar o tabernáculo pronto para ser usado, o fogo aceso. E Deus disse, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Então isso quer dizer o quê? Que tinha que ter alguém para pôr lenha nesse altar todos os dias. A lâmpada que estava acesa no candelabro, ela todo dia tinha que colocar o azeite e acender novamente aquela lâmpada. Todos os dias era oferecida oferta de holocausto no altar, e todos os dias era queimado incenso no altar do incenso. E tinha que ter alguém disponível para fazer isso. Todos os demais estavam ocupados plantando, caçando, pescando, cuidando da família, do gado, das suas coisas, e alguém precisava cuidar do serviço do Senhor. Então, Deus disse, Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 21, Deus disse assim, eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Então aí Deus começou a estabelecer como é que os levitas iam se sustentar, como é que eles iam comer. Além do que, todo dia tinha que queimar um animal em holocausto. Todo dia tinha que acender a lâmpada com azeite. Todo dia tinha que queimar incenso ao Senhor. E de onde vinha o incenso, o animal para sacrificar, o azeite para pôr nas lâmpadas? De onde vinha tudo isso? Dos dízimos e ofertas que eram trazidos para a casa do Senhor. Então, o primeiro objetivo do dízimo e das ofertas na lei de Moisés era estabelecer uma forma de dar manutenção àqueles que serviam no templo e também a manutenção do serviço diário no templo. Só havia o serviço e só havia alguém para servir porque os demais que trabalhavam estavam contribuindo com os seus dízimos para que houvesse a manutenção na casa do Senhor. O segundo objetivo do dízimo na lei de Moisés, porque se você abre a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 14, você vai ver que na lei de Moisés havia pelo menos 3 dízimos. Havia 3 dízimos diferentes e cada um tinha um objetivo diferente. Cada um visava atender uma necessidade diferente e em cada um há um princípio que é aí estabelecido para nós. Em Deuteronômio capítulo 14, está dizendo assim, a partir do versículo 22, certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos de teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Veja, esse não era o dízimo para a manutenção da casa do Senhor, porque o dízimo para a manutenção do levita não era aquele que entregava o dízimo que comia. Ele dava para que o levita tivesse o que comer. Esse aqui não. Esse aqui Deus está dizendo, você vai comer desse dízimo. Como? Celebrando ao Senhor no lugar aonde ele escolher. Porque quando mandou Deus construir o templo, mandou também que todo homem que tivesse com saúde deveria subir ao templo, pelo menos nas 3 grandes épocas do ano, para celebrar o Senhor. Tanto é que para aqueles que moravam distante, que não dava para pegar o boi e botar na cabeça e levar até Jerusalém,
na sequência, o texto vai dizer que se o caminho for comprido para que não possa levar, e você estiver longe, ele poderia vender o animal, levar o dinheiro na sua mão, e quando chegasse lá no local, ou seja, no templo, aí ele compraria um animal para com ele celebrar ao Senhor. O dízimo que era para dar ao sacerdote, ninguém estava autorizado a vender nada. Se você colhia do seu cereal, você entregava ao sacerdote para ele comer o cereal. Mas esse dízimo aqui, a finalidade dele não era a manutenção do templo. Esse dízimo, a finalidade dele era celebrar ao Senhor, porque ele disse, você vai comer isso aí para aprender a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Ou seja, era um dízimo que nos ensinava sobre a gratidão que temos e o reconhecimento que tudo veio da mão do Senhor. Porque quando nós recebemos de Deus a nossa renda, aquele que plantava, aquele que caçava ou que comia, que recebia do Senhor aquilo que era para o seu alimento, ele deveria agradecer a Deus, reconhecendo que tudo aquilo veio da mão do Senhor, reconhecendo que foi Deus quem lhe deu tudo isso. Por isso que em Provérbios capítulo 3, versículo 9, nós vamos encontrar o texto dizendo, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, ou a primeira parte dos teus ganhos. Porque ele está dizendo o quê? Nós adoramos a Deus com a nossa renda. Nós adoramos a Deus com os nossos dízimos, as nossas ofertas, com a nossa contribuição, porque reconhecemos que foi Ele quem nos deu e por isso nós celebramos adorando ao Senhor com aquilo que Ele nos tem dado. É o que nós encontramos, primeiro livro das Crônicas, capítulo 29 e o versículo 14, quando Davi recolhe toda aquela oferta para a construção do tabernáculo, e ele percebe que era muito ouro, muita prata, muita coisa preciosa que ele conseguiu juntar, não só que ele deu do seu tesouro, mas os príncipes e o povo pôde dar. Aí ele diz assim, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti, e do que é teu ou da tua mão, tu damos. O que Davi estava dizendo? Eu reconheço que tudo vem do Senhor. Foi Ele quem me deu a saúde, foi Ele quem me deu a inteligência, foi Ele que me deu o ar que respiro, foi Ele que me deu a oportunidade, foi Ele quem me deu a possibilidade de trabalhar, a capacidade para produzir, e quando eu consigo, ao final do mês, receber o meu salário, ou aquele que plantava, quando consegue colher o seu grão, ele entende, eu só consegui colher o grão porque Deus me deu saúde, inteligência, e Ele me deu também a terra, e foi o grão que Ele fez que pôde florescer, porque eu não tenho a capacidade de gerar vida, mas tudo vem de Deus, e sendo tudo dele, como Abraão, que disse o Melquisedeque, Deus é o possuidor dos céus e da terra, entendendo que isso é algo que nós reconhecemos e nós agradecemos a Deus por tudo isso, então se fazia uma celebração, uma festa para celebrar ao Senhor por causa de tudo aquilo que Ele nos tem dado. Esse era o segundo dízimo. Mas na continuidade do texto de Deuteronômio, você vai encontrar ainda um terceiro dízimo. Porque nos versículos 28 e 29, o texto diz assim, ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Veja, esse terceiro dízimo, qual era o objetivo dele? Era a assistência aos necessitados. Ele disse, você vai tirar mais 10% daquilo que você colher, e vai deixar disponível. Para quem é isso? É para o órfão, é para a viúva, é para o estrangeiro, é para o necessitado, é para aquele que não tem, para que você possa dar a ele, e dando a ele, você entende também a sua responsabilidade. Porque se Deus só me deu um pão, então Ele só me deu um pão. Mas se Deus me deu 2 pães,
será que é para mim ficar com esses 2 pães ou é para mim comer um e repartir o outro com o meu irmão? Então a ideia é, a quem Deus deu, ele deve ter a responsabilidade de atender aquele que não tem e repartir com ele aquilo que Deus lhe deu. Deus estava ensinando ao povo de Israel, através desses dízimos, que eles deveriam atentar para os 3 grandes objetivos aqui estabelecidos. O primeiro dízimo, sustento dos que serviam no templo e a manutenção do serviço. O segundo dízimo, o reconhecimento que tudo vem de Deus e a gratidão do coração, adorando a Deus pelo que Ele deu. E o terceiro dízimo, a assistência aos necessitados. Estes eram os objetivos dessa contribuição que foi estabelecida pela lei de Moisés. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos observar que a contribuição cristã que é ensinada pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento vai encontrar exatamente os mesmos objetivos que nós observamos agora na lei de Moisés. O primeiro objetivo é o sustento dos obreiros e a manutenção do serviço. Nós vamos ver primeira Epístola a Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18, o apóstolo Paulo diz assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E quando você vê então o apóstolo Paulo dizendo duplicada honra, você diz, já sei, deve ser o dobro de elogios que a gente deve dar ao presbítero. Se o presbítero é um bom presbítero e você percebe que ele ensina a palavra, que ele se dedica a isso, então já sei, a gente deve dar 2 vezes mais elogio a esse presbítero. Não, querido. Duplicada honra que o apóstolo Paulo está falando aqui é dinheiro, é salário. Porque na continuidade ele diz assim, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha e digno é o obreiro do seu salário. A versão de Almeida Revista e Atualizada, ao invés de duplicada honra, diz assim, dobrados honorários, ou seja, salário dobrado. Então, o primeiro objetivo da contribuição cristã no Novo Testamento era o sustento daqueles que trabalhavam na obra do Senhor. E o apóstolo Paulo faz uma defesa extraordinária sobre isso, trazendo o significado dos princípios da lei de Moisés, quando na primeira epístola a Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, o apóstolo Paulo passa a discutir sobre essas questões. Ele diz, ora, eu e Barnabé, será que não temos direito de deixar de trabalhar? Será que nós não poderíamos receber de vocês alguma coisa? Porque ele diz assim, porque quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo eu isto segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Então Paulo está dizendo o quê? Se eu me dedico à obra do Senhor, se eu me dedico a fazer a obra de Deus e tenho que ter tempo para me dedicar a isso, então eu preciso ter a minha forma de sustento. Veja, todos nós queremos chegar na casa do Senhor e ter alguém para ministrar o culto. Queremos ter alguém para nos ensinar a palavra de Deus. Nós queremos ter alguém que represente a nossa igreja em todos os assuntos necessários. Mas se não tiver ninguém dedicando-se a isso em tempo integral, como é que poderia ser? Como é que poderíamos ter alguém trabalhando para dedicar-se integralmente à obra do Senhor se ele não tivesse o sustento, se não tivesse o salário? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo que assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. O que Paulo está nos ensinando é que a contribuição dos crentes no Novo Testamento tem a finalidade também de sustentar aqueles que trabalham na casa do Senhor. Porque nós estamos aqui em um templo. Temos ar-condicionado, temos banco, consumimos água, energia, temos funcionário para limpar o templo. E com que se paga estas coisas?
se paga com a contribuição dos crentes. Então, nós vimos que o primeiro objetivo da contribuição cristã no Novo Testamento é o sustento daqueles que trabalham na obra do Senhor. Mas também nós vamos encontrar que o segundo objetivo que a lei de Moisés estabelecia também é algo que o Novo Testamento vai nos ensinar, que é a nossa demonstração de gratidão e de adoração a Deus. Da mesma forma que nós precisamos observar a nossa adoração ao Senhor e guardar o nosso coração para que ele não adore outros deuses, nós precisamos também reconhecer que tudo é de Deus e que, inclusive nas questões financeiras, nós precisamos adorar ao Senhor. Porque Jesus nos ensinou, Mateus capítulo 6, Jesus não disse que era difícil, não. Jesus não disse que dava trabalho. Jesus disse, é impossível. Ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E você pensa que Jesus estava falando isso por causa de quê? Será que ele estava falando isso por causa de trabalhar para um patrão ou outro patrão? Não. No mesmo versículo, Mateus 6, 24, ele diz assim, não podeis servir a Deus e às riquezas. Ele está dizendo, o seu coração precisa estar buscando ou uma coisa ou outra. Você tem que decidir quem é que manda no seu coração. Você tem que resolver se o dinheiro manda em você ou se você manda no dinheiro. Você tem que decidir se você ama mais a Deus ou mais as riquezas. Porque ele disse, não dá para servir aos dois, não. Ou um ou outro. Logo, o melhor é você juntar dinheiro no céu. Juntar tesouro lá onde o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói, a traça não come. Então, por quê? Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. E aí é o princípio da adoração a Deus, porque quando eu tomo daquilo que eu tenho, daquilo que Deus tem me dado, e eu entrego como gratidão a Deus, em primeiro lugar, reconhecendo que tudo é dele e que tudo vem dele, e é por isso que nós usamos disso também como uma forma de dizer, sou eu que mando no meu dinheiro e não o dinheiro que manda em mim, porque Deus ocupa o primeiro lugar no meu coração. Como o hino que cantamos na igreja, que ele diz, a minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Entende o que o hino está dizendo? Eu entrego a minha oferta reconhecendo, Deus é que é dono de tudo. Ele é Senhor, o possuidor dos céus e da terra. Quem me deu já foi Ele, e eu estou apenas usando o que Ele me deu para adorá-lo e para reconhecer que Ele é Senhor da minha vida. Porque não só nós adoramos a Deus com a nossa contribuição, como também a nossa contribuição serve de adoração a Deus por aqueles que são beneficiados por ela. Veja o texto que nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 12, ele diz assim, porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus, visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos. Ele está dizendo, aqueles que são beneficiados, aqueles que vivem do Evangelho, aqueles que precisam do sustento, e quando eles recebem isso, imagine o missionário que nós enviamos para outro país distante, lá ele não possui nenhuma outra renda, lá ele não tem ainda uma igreja que possa lhe sustentar, nós o mandamos para abrir um trabalho, mas todos os meses nós enviamos o valor para que ele possa comer, se vestir. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, quando eles recebem esse serviço, quando eles são beneficiados
com a minha oferta, com o meu dízimo, com a minha contribuição, eles também glorificam a Deus, porque você foi obediente a Deus e foi fiel em entregar o seu dízimo, para que eles pudessem também ser sustentados. Logo, não só nós adoramos a Deus, como aqueles que são beneficiados também glorificam a Deus por causa do dízimo. E o terceiro princípio aí estabelecido é exatamente a assistência aos necessitados, porque também o dinheiro que entregamos, ele serve para aqueles que são necessitados, viúvas, pastores jubilados, pessoas que necessitam do nosso cuidado, a assistência social que temos no abrigo de idosos, o cuidado que temos com aqueles que precisam de ajuda, porque o apóstolo Paulo ensina a Timóteo, primeira epístola, capítulo 5, versículo 16, ele diz assim: se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja, para que possam sustentar as que deveras são viúvas. Paulo está dizendo o quê? Se você tem a sua mãe, se você tem o seu pai, se você tem uma pessoa da sua família que é viúva, é órfão, é necessitado, não tem com que se sustentar e precisa desse sustento, e você pode fazer isso, então ele está dizendo que você faça para não sobrecarregar a igreja, a fim de que a igreja possa socorrer exatamente aqueles que precisam. É por isso que há pastores que, tendo trabalhado a vida toda, não têm uma previdência, não têm uma outra forma de sustento, e a igreja lhes dá o sustento até o fim das suas vidas, reconhecendo que eles trabalharam na casa do Senhor, que hoje não podem mais trabalhar, mas que continuam sendo sustentados pela igreja. A nossa contribuição serve também para esse propósito, para a igreja fazer a sua tarefa de evangelizar, realizar cruzadas, rádio, programas na televisão, as igrejas que têm, outras investem em literatura, folhetos, bíblias, e muitas coisas são realizadas por causa da minha contribuição. Se eu não contribuir, não haverá nada disso. Então, nós observamos aqui que a lei de Moisés serviu como base nos princípios que ela estabeleceu para a finalidade da contribuição cristã e que no Novo Testamento nós encontramos exatamente a mesma realidade ou os mesmos propósitos para esta nossa contribuição. Então, como deve ser, à luz do Novo Testamento, como deve ser a nossa contribuição? O que é que a igreja deve seguir? Que tipo de princípios nós temos no Novo Testamento para a igreja? Como nós devemos ser fiéis na nossa contribuição, não sendo ensinados pela lei de Moisés, ou por Abraão, ou por Jacó, porque isso já vimos, são princípios que Deus vinha estabelecendo para nos ensinar. Mas a igreja, ensino neotestamentário sobre a contribuição, o que devemos fazer? A primeira coisa que nós observamos no ensino da palavra de Deus no Novo Testamento e aquilo nós aprendemos com Abraão, com Jacó, que a contribuição cristã é voluntária. É a primeira coisa que nós vemos, segundo a Epístola aos Coríntios, aqui no capítulo 8, o apóstolo Paulo diz: como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Veja, ninguém está obrigado a dar nenhuma oferta ou nenhum dízimo, porque não é um imposto, não é algo obrigatório. Deus não está ameaçando matar ninguém, nem ferir alguém, ou querendo punir alguém se ele não der o dízimo. Porque o que Deus está observando é o coração voluntário. É a vontade que nós temos
de dar ao Senhor, porque reconhecemos que dele recebemos, porque reconhecemos que ele é quem nos sustenta, porque reconhecemos que ele é quem cuida de nós, e por isso nós temos a alegria de fazer isso. O versículo 7 da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 9, diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Veja, você não vai empolgar a Deus por causa de dinheiro. Ninguém vai chegar diante de Deus e vai dizer: olha, Deus, eu estou trazendo aqui minha oferta. É grande. Aquele cheque que o povo, quando ganha São Silvestre, né? Cheque grande mesmo assim. Chega, ó, Deus, eu estou aqui. Aí Deus fica emocionado. Oh, rapaz, que oferta grande. É não, querido. Deus é dono de tudo. Deus é dono do ouro, da prata, Ele é dono de todas as coisas, tudo é do Senhor, a terra, a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam, diz o Salmo 24, versículo 1. Então Deus já tem tudo e Ele não precisa de nada. Se Deus quiser levantar recursos para qualquer coisa, Ele pode ordenar a qualquer um que tenha a fazer isso, porque Ele é Senhor de tudo e Ele manda em tudo. Deus não precisa de nada. A questão é que eu é que quero com alegria participar disso. Porque Deus não está olhando o que eu faço no exterior, mas no coração. Nós vamos observar isso já desde o princípio. A primeira vez que a Bíblia diz que alguém trouxe uma oferta ao Senhor, Gênesis capítulo 4, nós vamos ver que 2 homens trouxeram uma oferta a Deus: Caim e Abel. A Bíblia começa o texto do capítulo 4 dizendo que Caim foi lavrador e que Abel foi pastor de ovelhas. Isso, eu penso, está na Bíblia exatamente para justificar a oferta que eles trouxeram, porque diz que Caim trouxe do fruto da terra e Abel trouxe das ovelhas. E alguém pensa que algum problema poderia ter ali porque não havia sangue na oferta de Caim, mas aqui Deus não fala nada sobre sangue. Aliás, na própria lei de Moisés, quando os sacrifícios depois foram instituídos, haviam sacrifícios cruentos, sacrifícios com sangue, e sacrifícios não cruentos, sacrifícios sem sangue, como a oferta de manjares, que era feito com cereais. Então, não quer dizer que todo sacrifício tinha que ter sangue, não. Quando a Bíblia diz que Caim era pastor de ovelha, que Caim era lavrador, é para justificar que ele trouxe daquilo que Deus tinha lhe dado, do produto da terra. E quando diz que Abel era pastor de ovelhas, é para justificar que ele trouxe das suas ovelhas. Mas veja, o texto diz que Deus atentou para Abel e para a sua oferta. E para Caim não atentou e também não a sua oferta. Você percebe a ordem que há aqui nessas questões? Ele está dizendo primeiro o ofertante, depois a oferta. Deus olhou, foi o coração de Caim, se ele estava com o coração voltado para Deus. E olhou para o coração de Abel para perceber a mesma coisa. Deus percebeu que Abel era temente a Deus e trazia a sua oferta com um coração que voltava-se para Deus. Então Deus atentou em Abel e recebeu a sua oferta. Quando olhou para Caim, não encontrou a mesma questão. E não recebeu a oferta de Caim, porque não recebeu Caim. Está muito claro na continuidade do texto, quando Caim fica com raiva porque decaiu-lhe o seu semblante, e Deus pergunta a ele: por que você ficou assim, Caim? Por que ele decaiu o semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Deus estava dizendo: eu não recebi a sua oferta, eu não aceitei a oferta, porque você não faz o bem. Mas se você fizer o bem, então haverá aceitação, ou seja, eu vou aceitar você. Aceitando você, aceito também a sua oferta. Então, Deus não está emocionado pelo volume de dinheiro que a gente traz. Mas o que Deus está olhando é o coração de cada um que traz com alegria. Por isso ele disse: não dê com tristeza ou por necessidade, mas com alegria, porque Deus ama ao que dá com alegria. A segunda questão que nós vamos entender no texto sagrado é que a nossa contribuição cristã também passa pela questão da prioridade. Provérbios capítulo 3, versículo 9, que eu já citei aqui, que diz: honra ao Senhor com a tua fazenda. Ele diz assim: com as primícias de toda a tua renda.
primícias, ele está falando do quê? Da prioridade, de que eu devo ter a minha oferta, o meu dízimo, a minha contribuição como uma prioridade. É algo que faz parte daquilo que eu já habitualmente faço todos os meses. Quando eu recebo alguma coisa de salário, de renda, a primeira coisa que faço é separar logo aquilo que é do Senhor. Por quê? Porque se você não estabelecer isso como prioridade, o que vai acontecer é que aparece uma conta, aparece outra, daqui a pouco tem muito mês, sobra muito mês no fim do salário, e aí você acaba não tendo uma boa administração disso. Por isso ele disse, separe logo o que é do Senhor. No Novo Testamento, nós vamos encontrar, 1 aos Coríntios, capítulo 16, o apóstolo Paulo dizendo assim no versículo 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. O que Paulo estava dizendo? Naquela época, a maioria dos trabalhadores recebia por diária. Nós vamos encontrar, inclusive, parábolas de Jesus falando sobre isso. Nós vamos encontrar o filho pródigo falando, os jornaleiros na casa do meu pai, ou seja, os diaristas, porque na maioria das vezes o trabalhador, como não havia naquela época carteira assinada, Ministério do Trabalho ou qualquer coisa desse tipo, se contratava o trabalhador e ao final do dia já se pagava pelo serviço que ele executava. E o apóstolo Paulo estava dizendo o quê? Vá logo juntando, recebeu alguma coisa, vá separando, recebeu mais um pouquinho, vá separando o que é do Senhor, para que quando eu chegar no primeiro dia da semana, você já esteja na sua mão com aquilo que é do Senhor. Porque se você for gastando tudo, dizendo só assim, não, outro dia quando eu receber o tiro que é o do Senhor, pode ser que você não consiga. Então, o ensinamento do apóstolo Paulo aqui é para entendermos que deveria haver prioridade, separar logo aquilo que é do Senhor. A terceira coisa que encontramos nesse texto também é a regularidade. Quando é que eu devo dar o meu dízimo, a minha oferta, a minha contribuição cristã? O texto de Provérbios diz que devemos honrar o Senhor com as primícias de toda a renda. Isso é, de tudo que eu recebo, eu vou tirar para o Senhor, e isso feito com uma regularidade. Porque o apóstolo Paulo, quando diz aqui no primeiro dia da semana, cada um separe a parte, o que ele está dizendo é todo domingo você tinha algo para entregar. Pastor, mas eu recebo o meu salário por mês. Pronto, então todo mês você separa aquilo que é do Senhor. Não é mês sim, mês não, ou quando Deus mandar um bom tempo, não. É regularmente, pode ser mês sim, 8 não. Não, por quê? Porque só há fidelidade quando há regularidade. Para você ser infiel, não precisa ser infiel sempre, basta ser infiel uma vez. Então, fidelidade implica também, além de exclusividade, implica em regularidade. Para ser fiel, precisa ser fiel sempre. Ninguém pode dizer assim, eu sou dizimista fiel. Não, é redundante isso. Porque só é dizimista quem é fiel, ou seja, quem é regular naquilo que ele contribui. Logo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui para que nós possamos entender que nós precisamos entregar a cada um conforme aquilo que recebemos. O terceiro princípio aí observado é o princípio da generosidade. Generosidade quer dizer o quê? Que nós devemos fazer isso não contando somente o que eu vou dar 10%, recebi 723,40. Então, isso dá 72,34 centavos. Será que o irmão tem o troco? Eu acho que eu vou dar só 35 para não ter perigo de não voltar o troco. Tem gente que fica fazendo essas contas de quando eles... Não, queridos, não se preocupe com essas coisas, não. Dê aquilo que é do seu coração agradecido a Deus. Dê aquilo que é não somente a obrigação que você acha que deve dar, porque temos o dízimo, que é proporcional, e temos as ofertas que são voluntárias. Mas nós percebemos aqui no texto que nós lemos, que ele disse que aqueles irmãos, eles deram não só o que podiam, mas até além do que eles podiam. Por quê? Porque eles deram das riquezas da sua generosidade.
Ou seja, é o meu espírito agradecido a Deus que não está fazendo conta se é um centavo a mais ou um centavo a menos, que está querendo dar aquilo que o meu coração tem satisfação em fazer ao Senhor. Jesus nos ensinou sobre aquela oferta da viúva. Chamou os discípulos, foi ao local onde se depositavam as ofertas, no gasofilácio, e começou a observar. Alguns ricos trouxeram sacos de dinheiro e então entregaram ali. Mas a viúva trouxe 2 moedinhas, as 2 menores moedas que havia naquele momento. Hoje a menor moeda que nós temos é de 5 centavos. Se fosse proporcional à nossa época, aquela mulher teria dado uma oferta de 10 centavos. O que dá para se comprar com 10 centavos? Nada. Mas o que Jesus estava dizendo a eles? Ela deu mais do que aos outros, porque eles deram do que sobrava. E ela deu tudo o que tinha. Todo o dinheiro que ela possuía eram aquelas 2 moedinhas. Mas o que Deus encontrou no coração daquela mulher? Generosidade, que estava dando até mais do que ela podia dar. Por isso que o texto do versículo 6, do capítulo 9 que lemos, ele diz assim: o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Ele está dizendo, se o meu coração é generoso para com Deus, também Deus será generoso comigo. Aqui não estou falando de troca, de barganha, não, eu estou falando de promessa. É Deus quem está dizendo que o que semeia muito, também ceifará muito, em abundância. E semear aqui, o texto fala de uma única coisa, é contribuição. Por isso, o versículo seguinte diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Ou seja, que nós tenhamos um coração generoso. E o quinto princípio aqui que nós observamos no Novo Testamento é o quê? Proporcionalidade. Por isso que o texto que nós lemos de Coríntios 16, ele diz, cada um põe à parte conforme a sua prosperidade. Em Atos 11, 29, ele disse, cada um conforme o que pudesse. E aí é que nós percebemos que o dízimo estabelecido na lei de Moisés como uma obrigação, no Novo Testamento trazido como uma contribuição de gratidão no nosso coração, ele serve como base para essa contribuição. Por quê? Porque o dízimo é um percentual. E percentual é proporcional à renda. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Cada um ponha segundo a sua prosperidade, conforme aquilo que ele puder. Porque não há nada mais justo e mais participativo do que um percentual. Porque não há dízimo grande nem dízimo pequeno. Todo dízimo é 10%. Se alguém ganha 50 mil reais, parabéns para você nessa data, querida. Você tem um salário bom realmente. E aí você deu um dízimo de 5 mil, porque é proporcional àquilo que você recebeu. Se o outro ganha só 300 reais, então ele deu 30 e o dízimo dele de 30 não é menor do que o dízimo do outro de 5 mil, porque é proporcional à renda de cada um. É uma forma justa e é uma maneira de todos participarem. Eu, se recebo um salário menor, não me sinto menos participante do que o meu irmão que recebe um salário maior. Por quê? Porque todos contribuímos proporcional àquilo que Deus tem nos dado. De maneira que as despesas da igreja, a contribuição para missões, o sustento da obra do Senhor é feito por todos. Se um recebe um salário maior, outro recebe um salário menor, mas todos participam de igual modo, porque é proporcional à renda de cada um. É uma forma justa, participativa e extremamente saudável para nós entendermos como deve ser a contribuição cristã. E, queridos, diante de todas essas coisas, nós percebemos, então, quais são os princípios que a palavra de Deus estabelece. Eu estou falando de igreja, Novo Testamento. Ele está dizendo que nós devemos contribuir para a manutenção da casa do Senhor, para o sustento daqueles que trabalham na casa do Senhor, para adorar a Deus com a nossa renda, para suprir as necessidades do outro, e nós devemos fazer isso de forma voluntária, estabelecendo isso como prioridade, com regularidade, ou seja, de tudo que recebemos, de forma generosa e proporcional à nossa renda. Os princípios estabelecidos
através do dízimo na lei de Moisés, são princípios que nós vamos observar aqui no Novo Testamento também. Agora, nós não podemos esquecer que existem promessas de Deus para a nossa vida. Não é uma barganha, não é uma troca, não é eu vou dar a Deus porque Ele vai me dar de volta. Então não vou investir na poupança, nem vou investir nas ações, na Bolsa de Valores. Não, eu vou investir em missões, porque se eu der e Deus vai me dar mais, então eu vou fazer isso aqui porque vai dar um bom dinheiro, eu vou ganhar muito com isso aí. Não é não, queridos. Não é uma barganha, não é uma troca, não é dê porque Deus te devolverá, não é dê porque você vai ganhar mais em retorno, não. É dê com alegria, dê com satisfação, dê reconhecendo que Ele é Senhor, dê reconhecendo que Ele foi quem lhe deu tudo, mas eu não posso deixar de observar que há promessas na palavra de Deus a respeito disso, que há promessas que Deus tem feito para as nossas vidas. A primeira promessa que nós temos é que Deus nos dará satisfação, alegria, um coração tranquilo diante do cuidado de Deus por nós. E nós vamos ver, já na lei de Moisés, Deuteronômio capítulo 26, 10 e 11, ele diz assim: e eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti, a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Ele está dizendo o quê? Dar a minha oferta deve ser motivo de satisfação, de regozijo em Deus. E quando o apóstolo Paulo está ensinando sobre isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, ele diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Ele não estava dizendo que é melhor dar do que receber. Ele não está dizendo que é mais lucrativo dar do que receber. Claro que receber é muito bom, mas ele está dizendo é mais bem-aventurado, é mais feliz aquele que dá do que o que recebe. Porque o que dá porque Deus já tem lhe dado. Dá porque já recebeu do Senhor. Ele tem alegria. Conta a história que quando um dia John Wesley tinha recebido o seu salário, trabalhava como professor na universidade, já tinha recebido o seu salário, e então ele chegou em casa, um inverno muito rigoroso, e depois que recebeu o salário, já passou pagando as contas todas que tinha, e quando chegou em casa, alguém bateu na porta, ele abriu, era alguém que estava necessitado, que precisava de alguma coisa, porque estava morrendo de frio, estava nas ruas, precisando de abrigo, precisando de uma capa, precisando de comida, e ele meteu a mão no bolso e aí percebeu que não tinha mais nada. Tinha recebido o salário naquele dia, mas já tinha pago todas as contas que tinha para pagar e não tinha sobrado nada. E ele ficou envergonhado daquilo e propôs no seu coração que a partir daquele momento ele iria administrar melhor a sua renda e gastar o mínimo possível para que sempre pudesse ter com que atender o necessitado. Essa alegria que Deus está nos dando, porque Ele está dizendo que nós devemos dar graças a Deus porque Ele nos deu. O versículo 11 diz: para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, o qual faz que por nós se deem graças a Deus. A segunda coisa que Paulo está nos ensinando nesse texto é que Deus está também nos dizendo que Ele vai suprir as nossas necessidades, que Ele vai nos dar suficiência, que Ele vai nos dar abundância. Não é em troca, não. É simplesmente porque o meu coração é generoso para com Deus e Deus também é generoso para comigo. É um princípio, porque Ele está dizendo aqui, olha, no versículo 6, Ele diz que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E no versículo 8, Ele diz assim: e Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. Você percebeu quantas vezes tudo, todo aparece nesse texto? Ele está dizendo, olha, vou ler de novo, versículo 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência,
superabundeis em toda boa obra. Ele está dizendo, você com um coração voluntário, generoso, deu a sua contribuição, foi fiel na sua contribuição. E Deus também estará suprindo as suas necessidades e fazendo você abundar em toda a suficiência. É isso que nós vamos observar, o versículo 25 de Provérbios 11, que ele diz assim, a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Jesus disse, olhe, não estejam preocupados com o que vocês vão comer ou o que vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam disso. Não se preocupe com o que comer. Observar as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial sustenta. E vocês valem mais do que as aves do céu. Também não estejam preocupados com o que vão vestir, não, porque Deus cuida de vocês nisso. O lírio do campo, que nasce, murcha e morre, e é tão rápido nisso, mas nem Salomão, na sua grandeza, se vestiu como qualquer deles. Imagine vocês que valem mais do que o lírio dos campos. E aí ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, estabeleça como prioridade o reino de Deus, porque ele disse, estas coisas, o comer e o vestir, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus está garantindo, está dizendo o quê? Deus está prometendo que haverá suficiência em atender todas as nossas necessidades. Aqui Deus não está dizendo que vai lhe dar carro zero, não. Ou apartamento em cobertura na beira do mar, não. Deus está dizendo que vai suprir as suas necessidades. Aquilo que o salmista disse, olha, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque quem foi generoso, também Deus será generoso com ele. Aquele que não fechou a mão para Deus, Deus proverá o suficiente para suprir todas as suas necessidades. Mas a Bíblia vai mais além disso, porque Deus garante também não só suficiência, mas também garante abundância. Porque o texto de Provérbios 3, 9, que diz, honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua receita, ele promete dizendo assim, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele está dizendo, Deus lhe dará muito, porque quanto mais abençoado você for, mais você é alegre em contribuir, mais Deus terá alegria de lhe dar também. O texto aqui diz que ele dará, o versículo 10 diz assim, aquele que dá semente a quem semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Ele está dizendo, você é generoso, Deus também será generoso e fará abundar. Lucas capítulo 6, versículo 38, Jesus disse assim, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Isso quer dizer o quê? Que é o princípio da palavra de Deus. Eu sendo fiel na contribuição, eu sendo fiel naquilo que eu reconheço que Deus me deu, e eu sou fiel nos dízimos e nas ofertas, na minha contribuição ao Senhor, também Deus me dará não só suprimento para suficiência em tudo as minhas necessidades, mas também abundância, para que eu não só possa suprir tudo o que eu tenho, que eu preciso, mas também que eu possa suprir o outro que não tem, e Deus possa me dar cada vez mais. Não é uma troca, uma barganha, como alguém ensina por aí. Mas eu também não posso deixar de ensinar que Deus tem promessas para aquele que é generoso na sua contribuição. Logo, queridos, nós percebemos aqui que a contribuição cristã, os nossos dízimos e ofertas, é uma questão, primeiro, de mordomia, ou seja, é uma questão de responsabilidade para com os bens que Deus me deu. Tudo é dele. A minha pergunta no Novo Testamento é assim, Jesus me comprou, eu agora sou dele, disse o apóstolo Paulo, você foi comprado por bom preço e todo o vosso corpo, alma e espírito agora pertence a Deus,
a terra é do Senhor e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, ou seja, tudo é de Deus. A pergunta não é, quanto, pastor, do meu salário eu devo dar para Deus? Não, eu acho que você poderia perguntar assim, quanto do salário de Deus eu posso gastar comigo? Porque há pessoas que têm muitas necessidades, família grande e muitas contas para pagar e muitas vezes precisam estar administrando bem tudo isso a fim de que possa ser fiel no dízimo. Mas há outras pessoas que podem ter uma renda muito boa e aí fica gastando, muitas vezes o que gasta com supérfluos é muito mais do que o que contribui para a obra do Senhor. Então a questão é, Deus está olhando o meu coração, Deus não se emociona com dinheiro, mas Ele está percebendo a generosidade do meu coração. Então, primeira coisa, a mordomia, a minha responsabilidade com os bens que Deus me deu. A segunda coisa, a adoração, que é o reconhecimento que tudo vem de Deus, foi Ele quem me deu, e eu devo glorificar a Deus com aquilo que eu recebi, a fim de que a minha renda também glorifique a Deus. E por último, um compromisso com a obra do Senhor e com aqueles que são necessitados. Então, a contribuição cristã é uma questão de mordomia, adoração e compromisso. Se eu entendo que é assim, eu posso, com alegria, participar da minha renda, adorando a Deus, glorificando ao Senhor, administrando bem aquilo que eu recebi, entregando aquilo que é do Senhor, a fim de que possa ser bem administrado em suprir as necessidades da obra do Senhor, dos que vivem da obra e dos que são necessitados, e que a obra do Senhor possa crescer, e que nós possamos ver cada dia a obra do Senhor sendo realizada, porque um grande missionário disse que a obra do Senhor, feita na vontade do Senhor, nunca faltará recursos. E aonde estão os recursos para a obra do Senhor? Estão na minha contribuição, naquilo que nós somos fiéis em trazer para a obra do Senhor.